Bom, gente, outros métodos para analisar o crescimento bacteriano. Esses métodos eles são utilizados para você fazer a contagem. Naquele anterior da fórmula, você precisa de fazer uma contagem microbiana para chegar àquele valor para depois você botar na fórmula. Já aqui, então, nós temos essas técnicas que nos facilitariam fazer essa contagem. Uma delas é aquela curva de crescimento que nós falamos de qual é o padrão, ou seja, como os micro-organismos se comportam, né, no seu crescimento, na sua multiplicação, com aquelas etapas, lembram? Ou seja, fase de adaptação, fase de crescimento rápido ou logarítmica, fase estacionária em que não fica estacionado, ou seja, ocorre um equilíbrio entre as bactérias que se multiplicam e as bactérias que morrem. Então, por isso, você tem um equilíbrio na população durante um determinado período de tempo. E depois você entra naquela chamada fase de declínio ou morte, que é a queda do número de células viáveis, ou seja, células vivas. E ali você vai ter o quê? Um maior número de bactérias que estão morrendo em detrimento daquelas que estão ainda conseguindo se multiplicar por conta da disponibilidade de nutrientes, né? Dito isto, nós temos técnicas laboratoriais que podem nos auxiliar e podem ser ferramentas para contagem, para nós sabermos, num determinado momento, qual é a população bacteriana que está naquele momento crescendo, se multiplicando num frasco ou o que seja. Uma dessas técnicas é a turbidimetria. O que consiste a turbidimetria? É uma solução nutriente que está clara, ou seja, ela tem uma quantidade de micro-organismos ali, baixa, por exemplo, ou simplesmente clara, que ela vai tornando-se turva conforme os micro-organismos vão se multiplicando. Porque a população vai crescendo, vão crescendo o número de células, e com isso o que vai acontecer? A luz, no caso do turbidímetro, que é o aparelho utilizado, ele vai encontrar o quê? Obstáculos para atravessar e chegar até o outro lado. Então você tem uma situação de um emissor que vai emitir a luz, uma fonte luminosa que vai emitir a luz. Você tem a amostra e você tem aqui no final um receptor de luz. Ele vai medir a diferença entre a luz emitida e a luz que chega, que é absorvida. E esta diferença, né, e é dada normalmente nos aparelhos mais simples em termos de porcentagem, então, 100% emitido, 100% recebido, absorvido aqui, né, quer dizer, transmitido, transmitância e absorbância, você vai ter 100% da luz que passa e 100% da luz captada. Então, a amostra está limpa. A partir do momento que começa a ver o crescimento, a luz passa 100% emitida aqui e chega aqui 80, 90, 80, 70, 60. Então, cada vez que vai diminuindo essa luz chegando no receptor, significa que a população está crescendo, tá? E está se multiplicando. Existem cálculos que já foram feitos com a correlação, inclusive, quantos por cento de luz que passou ou não equivale a X número de células. Significa que o cara fez o quê, né? Que trabalho que ele fez. Está aqui o exemplo, o equipamento, ó. Você coloca para medir, então você calibra o equipamento. Não tem micro-organismo, aí você coloca 100%, né? Ou seja, a luz está aqui, passou até chegar aqui, e você tem 100% de luz. Ou seja, toda a luz que saiu daqui chegou aqui. Significa que aqui é o controle, está zerado, não tem nenhum micro-organismo. Agora, vai chegar depois de um período de incubação, aqui você tem a luz emitida, você vê que quando chega no tubo, você tem uma difusão por conta de que a luz bate nas bactérias, nos micro-organismos que estão crescendo aqui. E parte dela chega e parte dela se dispersa. Então o marcador aqui está mostrando quase 50%. Ou seja, 50% da luz que foi emitida conseguiu chegar até aqui. E este número é equivalente a X unidades formadoras de colônia. X bactérias.
E aí, mas como esse cara soube disso? Porque anteriormente alguns pesquisadores fizeram o cálculo, pegaram essa bactéria e foram marcando. Ou seja, colocaram aqui a amostra e, por exemplo, 5 minutos, tirou uma amostra, colocou em placa e contou quantas bactérias tinha. Aí deu aqui 99. Fizeram a contagem de quantas bactérias. Quando deu a luz 98, vamos contar quanto deu de bactéria na placa. 97, quanto deu de bactéria. 96, quanto deu de bactéria. Ou seja, você vai ficar sabendo, numa média, se aqui chegar a 50%, eu vou chegar numa tabela ou numa informação na literatura de quantas células aproximadamente tem aqui dentro. Tá? E dependendo do tamanho, porque, claro, pode variar o tamanho da bactéria, mas eles fazem uma média geral de tamanho que pode englobar bactérias grandes, bactérias pequenas, mas o valor fica aproximado. Então você vai ter um valor aproximado para poder calcular uma inoculação numa planta, num teste, num ensaio. Você fala, calcula aí a suspensão bacteriana a 50% de transmitância. Ou seja, 50% de luz que foi transmitida. Então você vai regulando, joga um pouquinho da concentração microbiana no tubo, tal, até chegar, deu aqui, medi 50%. Esse 50% equivale ao número de células que foi pedido. E assim por diante, tá bom? Então esta é uma das técnicas conhecidas para a gente saber o número de células. Existe uma contagem direta de células bacterianas. Consiste em você utilizar um equipamento. Chamam de hemacitômetro, porque ele é muito utilizado para contagem de células do sangue, das hemácias. Tem gente que chama de citômetro, justamente por fazer contagem de células. Câmara de Neubauer também é um outro nome dado a quem desenvolveu esta câmara. Na verdade, o que é? É uma lâmina pesada, grossa, muito bem feita, bem lapidada, de vidro, uma camada bem grossa, ou quartzo, dependendo aí do recurso financeiro que você tem para comprar. E nela, esse citômetro ele é muito calibrado para ser utilizado com uma lamínula sobre ele. Essa lamínula também é uma lamínula específica, que na hora que você coloca uma suspensão bacteriana ali, e cobre com essa lamínula, você vai ter praticamente como se fosse um caixote em tamanho microscópico de uma área de volume. Ou seja, largura, tá? Comprimento, largura e altura. É possível, então, você ter ali um cálculo de volume, contando o número de bactérias que tem ali. Essa técnica ela tem um problema. Por quê? Você observando essas bactérias ao microscópio, você não consegue diferenciar qual a bactéria ali está viva e qual a bactéria morreu. Por isso, é uma técnica em que você se baseia na contagem de células totais. Então, o que são células totais? São um conjunto de células que envolvem tanto bactérias vivas como bactérias mortas. Certo? Então, isso é pelo hemacitômetro. Aqui a gente tem um exemplo, câmara de Neubauer. Ele fica, aqui tem um sítio de contagem e aqui tem outro sítio de contagem. Aqui são canaletas onde você escorre o excesso. E por sobre toda esta superfície vai uma lamínula, tá? E aqui você tem a profundidade, tá, do material. Ou seja, o que é a profundidade? É a altura que você tem entre a base e a lamínula. Com base nisso e com base nas medidas relacionadas à câmara, você consegue chegar ao número de células. Aqui, o exemplo, você tem aqui campos diferentes, campos 1, 2, 3 e 4, são diferentes campos, neles as bactérias vão ficar, você vai fazer a contagem, todos eles, normalmente,
Aqui você faz a contagem, você tira uma média, e aí você parte para o cálculo e você chega ao número de células. Lembrando, mais uma vez, ela não é indicada para células viáveis. Por quê? Células viáveis são as células vivas. Aqui ele conta indiscriminadamente, célula morta e célula viva. Não dá para a gente diferenciar, tá? Então é contagem direta, usando um microscópio e essa câmara de contagem. Outra é a contagem eletrônica. Nós utilizamos o equipamento chamado citômetro. É uma técnica chamada citometria de fluxo. É um citômetro de fluxo. É um aparelho eletrônico, então você injeta o material ali dentro, ele detecta a passagem da bactéria e ele vai contando. Você pode, através de técnicas de coloração, diferenciar micro-organismos, bactérias vivas de bactérias não vivas, ou seja, mortas. Por conta disso, é um aparelho muito preciso, conta unidades de células, tá? E essas unidades são contadas. Ele pode diferenciar o que é vivo e o que não é vivo, dependendo da técnica de coloração que você estiver utilizando, tá bom? É um equipamento caro, né? Então, ele não é comum encontrar em qualquer laboratório de microbiologia. Aqui o exemplinho, você põe a amostra, ele passa, e uma câmara, um orifício, onde você tem a detecção, né? Através dessa cânula aqui, através dessa passagem, você vai ter a identificação e a mensagem vai para um contador automático, tá bom? Agora, se eu quero fazer uma contagem de células viáveis, nós temos, ou seja, células vivas, nós temos algumas técnicas que são utilizadas na rotina de um laboratório de microbiologia. Então, quais são essas técnicas mais conhecidas? Eu vou falar aqui rapidamente sobre elas. São bem interessantes, simples de serem feitas e que qualquer laboratório básico de microbiologia tem condições de fazê-las. Então, primeira coisa que nós temos que ter em mente quando a gente se trata de uma contagem de células viáveis, né? Como diz aí o texto, uma colônia crescida numa placa de Petri representa uma célula bacteriana, chamada de UFC. Quando você está visualizando uma placa de Petri, e consegue visualizar, você não consegue visualizar uma bactéria. Tá? Existe uma exceção de uma bactéria que eu nem comentei ainda na aula. Se vocês procurarem no Google, qualquer outra fonte de busca, vocês vão ver que é uma bactéria gigante, que ela tem 1 milímetro de tamanho. Ou seja, é possível a gente visualizar a olho nu. Todas as outras bactérias com auxílio do microscópio. Nesse caso, quando eu estou com uma placa de Petri, que é uma base, uma placa de vidro, em que nós colocamos um substrato nutritivo e a bactéria se multiplica, nós vamos ver colônias, pontos. Tá? Então, aquela colônia, o que significa? Que uma bactéria se multiplicou para 2, para 4, para 8, para 16, 32, 64. Aquele tempo de geração foi multiplicando, e chegou num número tão grande que eu consigo visualizar. E isso nós damos um nome, foi colocado o nome de unidade formadora de colônia. Ou seja, através de uma unidade formou-se aquela colônia. Então nós contamos uma colônia, uma UFC, 2, 3, 4 UFCs, unidades formadoras de colônia. Isso se deve-se ao fato de o quê? Primeiro, isso que eu falei para vocês, a questão da multiplicação. E outra coisa também, algumas células bacterianas, como por exemplo Staphylococcus. Staphylococcus, a espécie Staphylococcus aureus, ela é composta de várias células. Lembra? Coccus, estáfilo na forma de um cacho de uva. Ou seja, se você segurar assim o Staphylococcus como se fosse um cachinho de uva, né? Então aquele monte de células bacterianas, o conjunto é um Staphylococcus aureus. Mas se eu contar o número de células, são várias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ali é uma unidade também.
formadora, ou seja, a unidade formadora de colônia são vários desses cachos montados ali naquela colônia que você vai ter de Staphylococcus aureus. Outra coisa também é que, lembra que a citometria de fluxo, ela conta individualmente, ou seja, passa uma célula, ele conta, passa outra célula, ele conta, passa outra célula, ele conta. Se eu tenho bactérias que são, por exemplo, cocos simples, é uma beleza, porque daí passa no citômetro, passou um cocos, uma bactéria. Passou outro cocos, 2 bactérias. Passou outro cocos, 3 bactérias. Agora torna-se difícil um Staphylococcus aureus, porque o Staphylococcus ele vai passar um grupo de células. Tá? E aí, na citometria, a gente tem um outro nome, não é mais UFC, é CBI, contagem bacteriana individual, porque ele conta célula por célula. E isso é feito na citometria. Mas na placa, a gente conta UFC, unidades formadoras de colônia, que são, na verdade, a gente leva em consideração que ela se originou de uma única colônia e se multiplicou a ponto de que eu possa verificar. Isso é utilizado para contagem, para qualidade de água, para balneabilidade, para alimentos, na via de regra, alimentos mais sólidos. Na de leite, alguns laboratórios têm utilizado citometria de fluxo. Só que daí, por conta da legislação, eles têm alguns cálculos que eles fazem para pegar o número de CBIs, que é bem mais alto, né, porque conta individual células, e transformar em unidades formadoras de colônia. Porque, lembrando, se eu tenho uma unidade formadora de colônia, tá, na placa de Petri eu consigo contar uma UFC. Mas se eu pegar aquela uma colônia e colocar num citômetro, ele vai fazer uma contagem, dependendo do tamanho da colônia, vai contar 100, vai contar 200 células. Tá? Então existe aí todo um cálculo de fatores, né, um fator de conversão, para eu fazer essa transformação, para me aproximar a UFC, que é a que está determinada hoje por lei. Mas lembrando, só para ajudar a vocês, que existe o chamado CBI, contagem bacteriana individual. E aí, como se dá essa contagem? Olha aqui. Colônias são essas aqui, ó. Colônia grande, ó, uma colônia enorme, tá? Uma colônia pequena, uma menor, uma menorzinha ainda. Outras, olha, minúsculas aqui, ó, tá vendo? Tamanho bem pequenininho, outras maiorzinhas, né? Então, você tem tamanhos diferentes por conta de quê? Por conta do tempo de incubação, a velocidade que o micro-organismo usa para se multiplicar. São vários fatores. Mas cada uma dessas aqui é uma unidade formadora de colônia. Então, a partir desse princípio, né, dessa unidade formadora de colônia, você tem que tomar outros cuidados para que evite questões de contaminação, questões na coleta, para que não haja diferenciação. Vocês perceberam aqui, ó, aqui houve um problema, aqui houve outro problema, tá? Aqui tem muita bactéria, então não dá para a gente contar. Então todos esses procedimentos têm que ser adotados com todo cuidado, com boas técnicas de asepsia e atenção na coleta das alíquotas, ok?